Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para a nossa reflexão de hoje é: o que quer dizer, ou melhor, o que a Bíblia quer dizer, o que a Bíblia diz a respeito desse assunto de ligar e desligar. O que significa? O que nós temos hoje como base nas Escrituras? Porque é tão falado, né? As pessoas usam até isso como um chavão, como algo que muitas vezes é fora do contexto. Tira o texto fora do contexto para usar para qualquer outra coisa, né? E de repente não é. Nós precisamos ver texto no contexto. Então, o que a Bíblia quer dizer com ligar e desligar? Bora comigo? Vamos lá. O conceito, o entendimento, o raciocínio aqui é que é ensinado. O que a Bíblia diz? Mateus 16, 19 e 18, 18, tá? Essa base, essa passagem, Mateus 16, 19 e 18, 18. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo e vice-versa. Então vamos entender aqui o que quer dizer o texto, o que quer dizer essa passagem. Olha que interessante. Nesse versículo aqui, Jesus está falando diretamente ao apóstolo Pedro e indiretamente aos outros apóstolos. Olha que interessante. Mas vamos ver por que ele estava falando isso e se nós podemos trazer para o dia de hoje com que base, né, para que possamos usar essa passagem. As palavras de Jesus significam que Pedro teria o direito de entrar no reino e teria autoridade geral aqui, simbolizada pela posse de chaves. O pregar do evangelho seria a forma ou formato de abrir o reino dos céus a todos os crentes e fechar o reino para os descrentes. O livro de Atos nos mostra como esse processo funciona, já que os evangelhos é um momento em que Cristo ali estava falando com o judeu, é uma transição, Jesus estava profetizando as últimas profecias, porque o último grande profeta, se é que podemos dizer assim, e foi o próprio Jesus, além de ser Salvador, Messias, além de ser aquele que viria da parte de Deus, como sumo sacerdote, como profeta, como advogado, como juiz, como aquele que vinha da parte de Deus. Então Jesus, aqui podemos dizer e usar essas palavras, que ele seria o último dos sumos sacerdotes, o último dos reis, o último dos profetas, o último dos aí se dá asa à imaginação, ok? Tranquilo até aqui? Então, através do sermão do dia de Pentecostes, Atos 2, de 14 a 40, você pode entender muito bem isso aí. Lembrando que, a partir de Atos 2, é que se começa verdadeiramente a Igreja do Senhor Jesus, aquela ao qual foi batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e adentrou aquelas pessoas que estavam ali reunidas em um certo lugar, ok? Lembrando, e outros vídeos já fiz desse canal, que no Velho Testamento o Espírito Santo estava sobre rei, profeta e sacerdotes. No Novo Testamento não. No Novo Testamento, lá em Pedro, diz que nós somos uma geração eleita, gente que foi escolhido, predestinado, gente que faz com que haja e que seja uma representação legal. Como quem? Como sacerdotes de um reino, ok? Lembrando que agora todo o povo de Deus que foi salvo, escolhido, tocado por Deus, esses são representantes legais aqui na terra do reino dos céus. Só para a gente poder entender melhor o que nós estamos falando, já que nós estamos falando ligar e desligar, está relacionado os céus e a terra e os céus. Não é verdade? Não é assim que se tem o entendimento? Então vamos lá. Então Atos 2, de 14 a 40 é uma passagem top para a gente poder entender melhor. Pedro abriu a porta do reino pela primeira vez. As expressões ligar e desligar eram comuns à fraseologia, às terminologia judaica
que significam ou significavam e significa declarar proibido ou permitido, abrindo ou fechando. Ok, até aqui? Até aqui você conseguiu? Se você não conseguiu ainda entender sobre esse assunto que já está na Bíblia, fica comigo. Vamos lá. Era para Pedro e os outros discípulos continuarem o trabalho de Cristo na terra em favor do Evangelho, em levar as boas novas, em pregar e declarar a vontade de Deus aos homens. Ponto. Então vamos lá. Eles possuíam a mesma autoridade que Cristo nesse sentido. Não sei se você está conseguindo me entender. Mateus 18, se você pegar Mateus 18 de carreirinha, também há uma referência firme a ligar e desligar no contexto de disciplina na igreja. Tá? Então, se você for ler Mateus 18 em diante, como eu disse, de carreirinha, você vai perceber que o texto dentro do contexto aqui está falando sobre disciplinar alguém que estava fazendo ou agindo em contrário às escrituras, aos ensinamentos e até mesmo àquela comunidade, aquele povo ali reunido em qualquer lugar que seja. Ok? Então sempre haviam ali uma liderança, pessoas que eram levantadas por Deus, não era apenas um, como se tem hoje um pastor, que faz tudo, se diz tudo e que domina tudo sobre todos. Não, haviam irmãos ali com capacidades, né, com diversos dons, que faziam com que esse corpo bem ajustado pudesse crescer, criando e tomando forma. Então, nós somos o corpo de Cristo bem ajustados e Cristo é o cabeça de tudo isso, tá bom? Não é um pastor, um líder que é o cabeça. Vamos pensar, não precisa ser muito inteligente, né? Muito expert para pegar isso. Então, a referência aqui do ligar e desligar no contexto é disciplina na comunidade. Os apóstolos não estão usurpando da autoridade de Cristo sobre os crentes e o seu destino eterno, mas eles exerciam autoridade para disciplinar, se necessário for, até mesmo excomungar membros desobedientes ou pessoas que faziam parte ali daquela comunidade. Se o cara chegava, um devasso, se o cara chegava ali para colocar perdido todos que estavam, trazendo um problema sério sobre aquela comunidade, então ele era afastado. Ele era aconselhado, ele era disciplinado, e aí se numa terceira instância ele não tomasse rumo, ele não quisesse essa mudança, então ele era retirado dali. Ele não podia mais ali fazer parte daquela comunidade, porque estariam trazendo um mal para aquele lugar, para aquelas pessoas, ok? Trazendo um mau testemunho. Vai desandar todo mundo, ou boa parte ali, de repente, seguiria aí o mesmo caminho desta pessoa. Cristo no céu ratifica o que é feito em seu nome, em obediência à palavra de Deus aqui na terra. Mateus 16, 19, como em 18, 18, como eu disse no início. Pega esse texto dentro do contexto, começa lendo e você vai entender perfeitamente a síntese desse texto aqui. Bem claro, no grego ele dá esse sentido, tá bom? Lembrando que o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, no grego mais popular, para a gente poder entender, tá certo? Vamos lá. O que você ligar na terra já vai ter sido ligado no céu. Você desliga na terra e já vai ter sido desligado no céu. Estou repetindo isso para você gravar e eu creio que isso você já ouviu muito, tá certo? Em outras palavras, Jesus no céu libera a autoridade de sua palavra à medida que é proclamado na terra para a realização do seu propósito. Lembrando aqui, no entanto, porém, todavia, que tem que estar dentro do texto, do contexto, melhor dizendo. O texto tem que estar dentro do contexto. As passagens têm que estar dentro daquilo ao qual foi proposto. Se o primeiro entendimento está falando aí a respeito de céus e terra, está falando sobre autoridade no sentido de dar continuidade ao trabalho aqui, no contexto está dizendo também, e fala mais preciso, a respeito de
uma disciplina local, uma disciplina de algum membro. Se o cara é mau, se o cara não quer mudança alguma, se o cara está colocando em risco o rebanho, vai ser chamado a atenção, vamos conversar. Depois chama as 3 ou 4 testemunhas. O cara não quer saber, não muda, não interessa, não... Você está entendendo? Nos dias de hoje, se fossem feito isso, imagine, né? Como é que as coisas estariam bem melhores, já vou adiantar, bem melhores do que o que nós temos visto nos dias atuais. Tá, meu querido? Então, aqui na primeira parte, na primeira etapa, nós vemos ali um trabalho feito a respeito de Pedro, de repente começando ali de forma direta ou indiretamente, mas aqui no texto, Pedro estava começando esse trabalho. Tanto é que quando começa ali, é Pedro que começa falando àquele povo e mais de 3.000 almas creem no Cristo, no Messias, no Filho de Deus. Lembrando que eles estavam ali no momento de transição do judaísmo para o cristianismo. Só lembrando isso. Então estavam sendo salvos ali tanto gentios quanto judeus. Lembrando que mais gentios e prosélitos do que provavelmente um judeu. Certo? Como eu já tenho essa obra, esse trabalho, esse assunto no canal, fica muito fácil você estudar e você entender melhor. Porque você vai assistir um vídeo, você busca novamente lá, busca lá Carlos Zanino no YouTube, certo? E aí você coloca lá o assunto que você quer saber. Obviamente que vai aparecer também sobre isso. Ok? Então, basicamente eu tenho aí 4 ou 5 vídeos sobre um assunto só. E depois eu trago uma reflexão. Então, se você não é inscrito, entra, se inscreva, tá certo? Você toca no sininho de notificações para que essa plataforma lembre você dos próximos vídeos. O seu like ou dislike é importante para ranquear esse trabalho. Tá? Eu peço a você desde já. E no rodapé, aí o que você achou sobre esse assunto nos comentários. Se você quiser deixar também aí um parecer, um assunto que você não achou, que você não entendeu, eu vou fazer com o maior carinho. Eu vou colocar de volta, vou transcrever para você aí nos comentários. Tá bom, meu querido, minha querida? Deus abençoe a sua vida, sua casa, tudo aquilo que você estiver fazendo. E até um próximo vídeo.